Almas Crucificadas, pelo espírito Vitor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 8º, Lutas e Conquistas Espirituais. Márcio Tassiano não cessava de contemplar, com olhos lacrimosos, o rosto de Ismael, cujos traços fisionômicos eram a semelhança dos do inovidável filho, cujo dramático passamento trouxera em consequência tantos infortúnios morais e materiais. Precisamente ao que se parece com Marcelo, não posso chamar de neto de Onéia, quanto o destino é impenetrável, Deus. A natureza muitas vezes nos desnorteia, Márcio Tassiano, para demonstrar uma verdade incontestável, exclamou Dionéia. Não devemos, pois, duvidar da lealdade dos que nos cercam, porque, não raro, pretensos criminosos são inocentes e os que julgamos inculpados são os verdadeiros delinquentes. Estas duas crianças, para mim queridas, Lúcio e Ismael, filhos de mães diferentes, são verdadeiramente irmãos pelo destino, porque suas almas se aliaram por vínculos de luz. Justamente o que não é filho de Marcelo lhe reproduz as feições, com absoluta fidelidade. E, no entanto, Dionéia, deves ter percebido que toda nossa desventura teve origem na dessemelhança de Lúcio com Marcelo, murmurou Márcio, com os olhos sempre orvalhados de lágrimas. Tudo compreendi, Márcio, e muito sofri moralmente com a injustíssima suspeita. Tudo, porém, entreguei às mãos luminosas de Jesus, implorando-lhe justiça e para fazer que seja patenteada a verdade. Já foste quase plenamente atendida, Dionéia, exclamou o ancião, alçando o braço direito ao céu. Fui levado contra a minha própria consciência a pactuar com a difamação que a infortunada Geocira urdiu contra a tua fidelidade, e agora vou confessar a realidade condenável. Vendi simuladamente o solar do cisne a um sobrinho de minha esposa, que apenas nos entregou uma parcela mínima do seu valor, ficando de dar-nos o restante 2 anos após a posse do castelo, o que não fez nem fará jamais. Quando, feita a cessão completa dos nossos direitos de propriedade, confessando uma dívida inexistente, solicitei o restante do que me devia. Ameaçou-me com cárcere, porque estava de posse de uma escritura de propriedade legalizada. Em realidade, só me foi entregue menos da 10ª parte do que nos pertencia. Não pude promover a anulação da venda do solar, porque seria patentear a minha falta de probidade. Atribuo o desmoronar total de nossa prosperidade a esse ato indigno de almas nobres. Tudo quanto nos tem sucedido atribuo ao crime que cometi, levado por minha desditosa consorte, que tardiamente o reconheci. Havia muito, estava com as faculdades mentais desequilibradas, desde a terrível tragédia que infelicitou o nosso lar outrora tão afortunado. Antes de decidir a venda do solar do cisne, informaram-me de que Lúcio havia morrido subitamente, e foi essa notícia que me conduziu à condenável fraude. Não necessitas ser vingada, Dionéia. Temos curtido fome e frio, abaixo de cães sem dono. Compreendes o que temos padecido? Sim, e Jesus me inspire, para que vos perdoe e auxilie a vencer a dolorosa batalha da vida, como se o fizesse a 2 desventurados irmãos. O pão que desejaram tirar-me e ao meu inocente Lúcio nunca me faltou por mercê do alto, e ainda o temos tido de sobra para distribuir aos que o não possuem. Percebo tudo quanto nos sucedeu. Fomos atingidos pela engrenagem do destino. Foi isso que nos aconteceu. Onde se encontra Geocira?
Quero vê-la, Márcio Tassiano. Talvez não tenhas a precisa coragem de penetrar no sórdido pardieiro onde nos abrigamos, Dioneia. Ontem, ao virmos estender a mão à caridade, caiu ela inanimada, pois havia muito que curtíamos fome e frio. Levei-a a custo quando recobrou os sentidos, auxiliado por um companheiro de infortúnio, para o desconfortável pardieiro onde nos acolhemos. Desde então, está delirando e por diversas vezes pronuncia os nomes de Marcelo e Lúcio, ora pedindo-lhes perdão, ora implorando que se aproximem do seu leito, para que possa morrer tranquila, abençoando-os. Levai-nos, Domine, ao local em que se encontra a infortunada Geucira. Aprendi a amar os infelizes e desamparados. No instante em que acedi a uma infame proposta, dispondo do castelo, não devia ter olvidado que mesmo fosse Lúcio filho bastardo, dando crédito a uma indigna calúnia, era uma criança desprotegida, da qual devia ter me compadecido. Antes de atender ao teu generoso rogo, quero ouvir a palavra deste, que se acha a teu lado e que custei a reconhecer, ficando em dúvida se é ou não Cláudio Solano. Sim, sou como que o espectro do infortunado senhor do solar da Galileia, e sem outro desejo que o de satisfazer as nobres aspirações de Dioneia, respondeu Cláudio enxugando o pranto que lhe gotejava dos olhos apagados. Lamento muito a vossa desdita, senhor, disse-lhe Márcio, mas não sei quem mais haja sofrido. A cegueira é preferível à miséria em que me encontro há um decênio. Eu digo o contrário, senhor, pois a opulência sem a visão é semelhante a tornar-se miliardário na penumbra de um calabouço. Ambos têm razão no confronto de suas desditas, mas esqueceram que há um lenitivo inigualável, um eterno bálsamo para todos os que sofrem, a fé, falou a castelã, fitando os dois interlocutores. Cláudio Solano deve ter padecido menos do que eu, Dioneia, repetiu Márcio emocionado, porque tem um lar e eu vivo em trevas compactas desde o passamento de meu extremoso filho e perdi o solar do cisne. Deixemos o passado que morreu definitivamente para a condição humana. Desejo que me leveis sem detença ao local onde se encontra Geucira, disse a castelã aproximando-se do sogro. O pardieiro em que nos abrigamos é indigno de visitantes, respondeu o ancião vexado. Enganai-vos, Márcio. Não há local onde não possa entrar quem tiver Jesus dentro da alma, falou Dioneia com energia e bondade. Depois, fitando Lúcio, murmurou brandamente repreensiva. Ainda não abraçastes o filho de Marcelo, do qual estivestes longamente separado, Márcio. O ancião comovido enlaçou os braços trêmulos nos ombros dos dois meninos com grande e muda emoção. Dioneia, dirigindo-se aos meninos, disse com a ternura que lhe era peculiar: Meus queridos, não podemos hoje ir ao teatro. Amanhã sem falta iremos. Está ameaçando chuva, Dioneia, falou Márcio interrompendo-a. E onde me acolho é longe. Amanhã, às 8 horas, aqui vos esperarei para vos levar ao meu tugúrio. Não priveis estas crianças de alguns momentos de felicidade tão raros para eles. Não, resolvi ir, hoje, visitar Geucira. Aprestai uma sege para nos conduzir. Após uma hora de percurso, tendo-se afastado do centro populoso, em região sombria, perto das ruínas de uma habitação de proporções gigantescas, da qual ainda existiam alguns compartimentos habitáveis, Márcio avisou os itinerantes de que haviam atingido o ponto culminado. O palafreneiro ficou à espera dos que conduzira em modesto veículo e, por solicitação de Dioneia, cedeu-lhe a lanterna dianteira da sege
para que todos pudessem chegar ao pardieiro de Márcio. Estás residindo nestas ruínas, Márcio? Indagou Dioneia. Sim, nestes escombros, semelhantes aos de minha vida. Sim, Márcio, o destino representa a sabedoria e a justiça de Deus. Só agora apreendo o valor das tuas palavras nas horas de inspiração no solar do cisne, pois vivem dentro de meu coração qual indelével sonho. Depois de alguns instantes de silêncio, tendo tomado a dianteira dos visitantes, voltando-se para Dioneia, disse o ancião: Vê a penúria a que chegamos. E assim falando, apontava os escombros mal entrevistos à luz da lanterna. Vencidas sérias dificuldades, mormente por Cláudio, que além de cego, caminhava sem segurança, tropeçando nas pedras do caminho, chegaram ao local desejado, ao ouvirem uma voz incisiva alterada pela dispneia. Márcio entrou em escuro aposento e, empunhando a lanterna que os iluminava durante a viagem, com a voz triste e transtornada pela emoção, disse: Geucira, venho em companhia de Dioneia. Disseste Dioneia, Márcio? Enlouqueceste acaso? Não sabes que morreu no incêndio com todos os parentes? Exclamou a anciã, com os olhos esgazeados de pavor e ansiedade. Esqueceste a realidade, Geucira. Não foi Dioneia quem morreu, e sim seu pai e seu irmão. Não foi o que revelou meu sobrinho quando se apoderou de nosso solar. Afirmou ele que todos haviam sido vítimas do incêndio. Que vejo? Márcio, onde encontraste Marcelo para no-lo trazer ao leito mortuário? Dize, quem são estes que vieram contigo? Acalma-te, Geucira, tornou Márcio, mal sustentando as lágrimas que lhe afluíram aos olhos e deslizavam pelas faces esmaecidas pelo sofrimento. Tive a felicidade de reencontrar Dioneia, Cláudio Solano, hoje seu consorte, e seus filhinhos que residem no solar das sereias. Disseste o solar das sereias? Não me lembro mais dele. Ai, sim, sei onde fica. Foi perto que mataram nosso adorado Marcelo. Como? Agora ele está aqui, novamente criança, junto do meu leito? Deixa-me abraçá-lo, deixe-me apertá-lo nos braços. Quanto tenho sofrido por ti, Marcelo. Assim falando, a enferma fez esforços inauditos por movimentar-se e sentar-se no leito mal coberto de farrapos, mas não o conseguindo, ergueu os braços lívidos em direção a Ismael. Aproxima-te da cama, Ismael, ordenou brandamente Dioneia, e abraça aquela mulher. Uma crise de emoção abalou o íntimo da infortunada matrona, que repentinamente caiu sobre a almofada do catre e, como se unicamente aguardasse a chegada daqueles que ali se encontravam para render a alma ao Criador, esgazeou os olhos, fitos no pálido rosto de Ismael, e falou arquejante, sem conseguir abraçá-lo. Eu te esperava, há muito para que visses quanto temos sofrido por tua causa. Vês a miséria a que chegamos, filho meu. Tudo porque mataram nosso querido Marcelo. Vê a penúria de nosso lar destruído. Maldito seja eternamente o teu assassino. Geucira, murmurou Dioneia, abeirando-se do tosco leito, desejosa de lhe mudar o curso das ideias. Não leves para uma vida melhor tanta odiosidade no coração. Perdoa, esquece o passado, lembrando-te do Criador e Pai. Que vieste fazer aqui? Tornou Geucira ofegante. Geucira, disse Márcio Tassiano, aqui estão Dioneia, Cláudio Solano,
o nosso netinho Lúcio e um amiguinho que vieram visitar-te. Não os reconheces? Cláudio, Dionéia, não foram eles que nos fizeram assim desgraçados? Ali está o punhal maldito. Ouviste, Márcio? Nunca o abandones, nunca. Quero que o tragas sempre contigo até o dia em que penetre ele no coração do maldito, assassino. Ela delira, exclamou o ancião, tentando atenuar o efeito das palavras da sua agonizante companheira. Não, não, repetiu ela, esforçando-se vãmente por soerguer-se no leito. Quero morrer, na miséria, mas não, perdoar aos que nos desgraçaram. Esperava apenas Marcelo para morrer. Eu odeio-o. A derradeira expressão foi pronunciada com a voz completamente conturbada e logo após, rubra golfada lhe rojou dos lábios com um súbito inteiriçar dos membros extremos. Abriu os lábios para pronunciar algo que desejava, com os olhos desmesuradamente descerrados e fixos em Ismael. Não conseguindo mais manifestar os pensamentos, desprendeu esse profundo suspiro de quando se produz a separação total do espírito. Então, imobilizou-se. Acabava de expirar a infortunada Geucira. Há nesses instantes inesquecíveis, na presença de um cadáver, a prova evidente de que um ser querido subitamente passa por uma verdadeira metamorfose, parecendo aos que ficam no plano material que se extinguiram todas as esperanças e ilusões da vida planetária. No entanto, essa incerteza é motivada por um insuficiente conhecimento da vida extratumular e pode-se dizer com plena convicção estar alguém pronunciando esta verdade insofismável. Abre aspas. Aqui está consumada uma das páginas da infinita odisseia da alma, ou um capítulo da infinda novela da existência humana. Aqui jaz apenas o despojo de uma das batalhas, vestes rotas que em breve se metamorfosearão no sepulcro em vermes repulsivos. Aqui existe o que era imprescindível à campanha da vida material, um dínamo paralisado pela ausência do mecânico invisível que o impulsionava. Tendo partido a encarcerada invisível, a alma, que vivificava todo o organismo, que impelia o coração e o sangue, que fazia trepidar o cérebro, onde se centralizam todas as atividades pensantes. Tudo está consumado para a matéria que vai dissolver-se em contato com a terra do solo, outro laboratório ativo da triunfante natureza. Aqui estão intactos todos os órgãos e vísceras, mas algo lhes falta, algo que, sem deixar vestígio, ocasionou a cessação de todos os fenômenos vitais. Aqui está o nada, que por algum tempo aprisionou uma fagulha divina, o espírito imperecível e eterno. Fecha aspas. Sim, prosseguimos nós, o nada se consorcia com o perene, o corpo e o espírito. Enquanto um tomba no sepulcro, tal a armadura de um cavaleiro cai no campo de batalha ao finalizar o derradeiro golpe. O que era invisível e imperceptível durante a vida planetária, alma, o sopro divino, se alia às falanges que o aguardam no plano etéreo, reconstitui sua individualidade, entra em outra fase da vida real de duração ilimitada. É a hora da realidade inconfundível, o espírito, o peregrino do plano terrestre, revestido de ossos e de músculos, não pode mais ostentar a máscara da hipocrisia ou de uma farsa ilusória.
apresenta-se perante quantos o veem na sua plenitude moral, com as vestes tecidas por suas próprias ações, benéficas ou perversas, formando um conjunto de neblina alva, radiosa ou cheio de trevas, conforme foi um justo ou um verdugo. Outras vezes, algumas almas têm a contextura dos novelos de fumo negro, expelido das crateras dos vulcões, e outras, a diafaneidade das brumas das mais elevadas serranias, toucadas de fulguração das estrelas, ou a do Apolo sideral, o Sol. A desditosa Geossira, que passara por uma rude prova, não teve a precisa resignação, revoltou-se contra o destino, e daí o fracasso. A penúria extrema a compeliu, e ao companheiro, a humilhante mendicância, que ambos consideravam dolorosa degradação. Houve dias em que, sentindo-se enferma, mas obrigada a erguer-se do leito para implorar a manutenção sua e do consorte, além dos mais plebeus mistérios do lar, teve ímpetos de suicídio. Não o fez devido aos conselhos cristãos que lhe dera o esposo, a quem convidara para participarem juntos, rumo ao desconhecido ou antes ao sepulcro, para remate de todas as penas. Cometerias uma segunda loucura, Geossira, exclamara Márcio em resposta à fúnebre proposta. Vamos suportar cristamente todos os tormentos morais que nos têm atingido, talvez por tentarmos fraudar os herdeiros do nosso lar. Não importa, Márcio, prefiro a miséria, as maiores desventuras, a permitir que o nosso castelo passe aos assassinos do nosso filho. Nada há que confirme as tuas injuriosas suspeitas, Geossira, e mesmo que fossem reais as tuas suposições, não deveríamos ter lesado o nosso neto. Neto? Aquela criança confirmou o crime do adultério. Não viste que é louro, tal qual o infame Cláudio? Não sejas injusta, Geossira. A criança se parece insofismavelmente com a própria mãe. Não há leis infalíveis para o atavismo ou hereditariedade, salvo os caracteres de duas raças diametralmente diferentes, a branca e a preta, ou a caucásia e a africana. Os caucásicos são justamente os que apresentam a maior diversidade de tipos. Alguns membros da mesma família, e muitas vezes os próprios irmãos, diferem completamente uns dos outros, têm aspectos vários, altura e inteligência diferentes. Não podemos, pois, saber ao certo quais são os característicos físicos da mesma família. De ascendentes nobres nascem criaturas que contrastam integralmente com a sua excelsa estirpe. São verdadeiros monstros morais e corporais que enodoam o nome de seus parentes ou vaidosos ancestrais. Pois bem, se não agimos de acordo com o direito romano, vendendo simuladamente o solar, para que ela e o filho nada pudessem herdar, se algum dia for patenteada a verdade, sacrificarei a própria vida. Não quero enegrecer a minha alma com a responsabilidade dessa suspeita, sem provas esmagadoras. Isso será crime. Crime, disseste, Márcio? Prosseguiu a infeliz Geossira. Muito maior não foi o dela, consentindo que fosse imolada a vida de nosso filho? Começou para aqueles dois desolados anciãos uma verdadeira via-crucis de decepções, de humilhações, chegando ao extremo da falta de recursos para sua manutenção, sendo compelidos a recorrer à caridade pública, até que, na véspera da noite em que Dioneia e a família chegaram à capital da Dalmácia, caiu exânime a pouca distância de um antigo templo católico que primitivamente, antes da era cristã, fora dedicado a Júpiter. Voltemos, porém, às cenas do recinto
onde ocorrera o desprendimento do atribulado espírito de Geucira, após as explosões de dor que dominam sempre os seres amigos dos que se libertam da matéria, há o fugitivo silêncio que avassala os corações em funeral. Márcio, à beira do humilde leito mortuário, fitava a infortunada companheira de lutas planetárias, sentindo um verdadeiro vácuo dentro de si, na própria alma afetiva. Dioneia, com solicitude, dera as necessárias providências para o enterramento, que foi realizado com modéstia. Conveniente auxílio monetário foi dado a Márcio, que agradeceu qual dádiva do céu o precioso socorro que lhe fora dispensado e à falecida esposa, por Dioneia e Cláudio Solano. O desolado castelão murmurou em pranto, fitando os dois protetores. Foi Jesus quem, compadecendo-se do nosso intraduzível sofrimento, nos enviou ao lar os que podiam socorrer-nos filialmente. Se não fosse a presença e o auxílio que nos dispensastes, Cláudio e Dioneia, a pobre Geucira teria sido levada à vala comum, coberta de farrapos. Se tal houvesse sucedido, amanhã, em vez de um cadáver, aqui encontrariam 2. Sirva-nos a lição para todos sempre, Márcio, falou Dioneia comovido. Jamais, em hipótese alguma, devemos entregar-nos ao desespero, à falta de coragem nos instantes de embates morais, por mais acerbos que sejam. Jesus não abandona as suas ovelhas, mesmo as desgarradas, do redil celeste. Acaso não fiquei mais abandonado ainda sobre a terra, sem a companheira desta angustiosa existência, Dioneia? Não, Márcio, ireis conosco para o solar da Galileia, que é antes um abrigo para os que desejam trabalhar ou viver fraternalmente, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Não mereço tanta generosidade, Dioneia, pois pelo meu proceder não devo receber o teu perdão. É preciso sofrer mais e morrer na miséria, ser atirado à vala comum para remir o delito que pratiquei. Basta o arrependimento profundo do erro cometido. É preciso saber se teu esposo está de acordo contigo, Dioneia, tornou o ancião. Eu concordo em tudo que a mais generosa das criaturas humanas resolver, Márcio, exclamou Cláudio.